Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos do C#. E nessa aula aqui a gente ainda vai ver sobre condicionais, porém a utilização dos operadores e ou, que a gente viu também no Portugal, como utilizar na lógica esses operadores, né? Seguindo aqui então, a gente viu lá quando a gente poderia ter um problema, por exemplo, na hora de verificar o intervalo de uma idade, né? A gente fez isso no Portugal, né? Verificar se a idade de uma pessoa está em um intervalo para saber se é criança, adolescente ou adulta, né? Então, por exemplo, nos intervalos, se a criança tem entre 0 e 12 anos, seria criança no caso, né? Adolescente estaria entre 13 e 17 anos e uma adulta seria acima de 18 anos, né? Então, como a gente poderia fazer isso utilizando o se e o se não, mas para comparar esses intervalos, quando a gente precisa ter esse intervalo? A gente trabalhou nessa lógica no Portugal, né? E aí a gente viu que a gente poderia utilizar, nesse caso, o operador e, que é para conseguir fazer duas verificações em uma mesma condicional, né? Então, com o operador e aqui, ó, a gente pode usar juntamente com as condicionais se e se não, para efetuar duas verificações em uma mesma rotina. Então, aqui tem alguns exemplos de como a gente poderia utilizar isso, né? Então, um exemplo no se o x, considerando aqui, o x seria a idade, né? Se o x é maior ou igual a 0 e o x é menor do que 13, eu estou dizendo que ela é uma criança, né? Porque eu estou utilizando o operador e, então eu tenho duas condições aqui, e na verificação do se, ou seja, as duas condições têm que darem verdadeiras. E se o x aqui, no caso, que seria a idade da pessoa, tiver dentro desse intervalo, quer dizer que ela é criança. Aí se não se, né? Se o x for maior ou igual a 13 e o x for menor do que 18, ela vai ser adolescente. Então, se ela está nesse intervalo aqui entre 13 e 18 anos. E se se o x for maior ou igual a 18, nesse caso aqui, ela é adulta. Então, a gente utiliza o operador e para facilitar e verificar e comparar essas duas condições para saber um determinado intervalo ali, se ele é verdadeiro ou não, né? E aí a gente viu lá no Portugal como ficaria esse algoritmo no caso da idade. Então eu teria aqui a declaração da idade, a leitura da idade, aí eu tenho o primeiro se aqui, ó, se idade maior ou igual a 0 e idade menor que 13, escreva criança. Se não se idade maior ou igual a 13 e idade menor que 18, vai escrever adolescente. Se não, ele vai ser adulto. Eu posso usar o se não aqui, né? Eu poderia usar um se não se, comparando se a idade é maior ou igual a 18? Poderia colocar aqui também. Mas nesse caso, a única opção que poderia existir aqui dentro seria que é adulto, ou maior ou igual a 18. Então, eu posso usar diretamente o se não aqui, que eu estou atendendo a todas as condições nesse caso, né? Isso a gente viu e fez essa atividade lá dentro do Portugal. Agora, como ficaria na questão do C#, né? A gente tem aqui nesse exemplo o algoritmo em Portugal, então, que é feito igual no slide anterior, fazendo essa verificação do se, do se não se e do se não. E usando o operador e aqui no meio para fazer esse intervalo, para conseguir comparar esse intervalo. E como ficaria isso aqui dentro do C#, ó? Então aqui a gente tem a declaração da idade, lembrando que o inteiro lá no Portugal, aqui dentro do C# é int. Então a gente tem aqui a declaração da variável que a gente vai usar. Aqui nessa parte a gente tem a leitura da idade. Lembrando que para fazer a leitura eu tenho esse comando aqui, ó, headline. E esse comando aqui me retorna uma string. Por isso que eu tenho que utilizar essa opção aqui do int.parse para converter essa string e converter para int para eu poder armazenar aqui em idade, né? E aí eu tenho as verificações com o if e com o else, né? Lá no Portugal eu tenho o se e o se não, aqui eu tenho o if e else. Então aqui, ó, if, idade maior ou igual a 0, e nesse caso, para usar dentro do operador do e, aqui dentro do C#, eu uso duas vezes o operador comercial e.
para fazer o uso desse operador, né? Então lá no Portugal eu tenho o E normal, aqui eu tenho o operador de E comercial, então 2 vezes o E comercial aqui ele considera como operador E. Em outras linguagens, às vezes você pode encontrar como AND, que seria o E em inglês, né? Mas nesse caso do C Sharp ele usa o E comercial, então 2 vezes, ó. E aí, idade menor do que 13. Então, se ele está nesse intervalo, ele vai escrever aqui o criança, o write line aqui, é para a gente conseguir fazer a escrita, né? E aí eu tenho a nova comparação de novo, ó, else if, se idade for maior ou igual a 13 e idade menor do que 18, ele vai escrever aqui o adolescente, e se não, ele vai escrever aqui nesse caso o adulto, né? Então só essa diferença de usar lá no Portugal o operador E aqui o operador E no C Sharp é o E comercial 2 vezes. Beleza, como ficaria então esse algoritmo aqui a gente utilizar lá dentro do Visual Studio do nossa aplicação? Então vamos lá, passei aqui, deixa eu sair, vamos aproveitar, vou copiar esse algoritmo aqui. Então agora aqui eu vou comentar esse exercício aqui, essa atividade, para mim poder digitar e colocar esse algoritmo aí, ó, que a gente tem no caso do C Sharp. Então ele está nessa estrutura, só vou identar melhor aqui. Lá estava só para ocupar menos espaço no slide. Então o que a gente teria aí, ó? A declaração aqui da idade, aqui fazendo a leitura da idade, né, para o usuário digitar, e aqui fazendo a comparação, ó, do primeiro if, do else if e depois do else. E usando o operador aqui E comercial 2 vezes para fazer a utilização do operador E, né? Para verificar o intervalo, ó. Então vou salvar aqui. Agora eu vou rodar e vamos ver se está funcionando aqui dentro do C Sharp esse nosso algoritmo dessa maneira. Vou colocar aqui do ladinho, que vocês conseguem perceber aqui. E aqui a gente vai fazer a leitura, ó. Então eu tenho que digitar a idade. Vou digitar aqui 12, ó. Ó, ele já informou que é criança. Por quê? Ele é maior ou igual a 0, mas é menor do que 13, né? Deixa eu rodar de novo aqui. Ó, e agora se eu digitar aqui 13, ó, vamos ver, ó, adolescente. Por quê? Ele é igual a 13, então ele já caiu nesse segundo else if aqui, ó. Nessa segunda comparação aqui. Se ele é maior ou igual a 13, menor de 18. Então ele entrou aqui. Se eu digitar aqui, por exemplo, 17, vamos ver, ó, 17, dá um enter, ó, é adolescente. Por que adolescente? Porque ele ainda está nesse intervalo aqui. Agora, vamos rodar de novo, vou colocar 18 aqui. Ó, 18, ó, é adulto, né? Porque ele caiu no senão, porque ele não está em nenhum desses dois intervalos aqui. Se eu digitar maior que 18, vamos colocar aqui 20 anos, ó, é adulto também. Por quê? Porque ele entrou no else, porque ele não entrou nessas duas primeiras comparações aqui. Então o algoritmo aqui está rodando e a gente utilizando então o operador E dentro do C Sharp, que é usado os E comerciais, né? 2E comercial. Voltamos para cá, vamos lá. Então, nesse caso, a gente usou o operador e pode haver em alguma situação, num exemplo aqui, ó, num problema, que a gente utilizou inclusive lá no Portugal, e se eu quero verificar se pelo menos uma de duas pessoas são adultas, né? Como eu poderia fazer isso daí? Eu posso fazer utilizando o operador ou, né? Ou uma ou outra. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Verificar duas pessoas, se pelo menos uma delas é adulta, ou seja, se pelo menos uma das pessoas possui idade maior ou igual a 18 anos. Se alguma delas possui igual ou maior do que 18 anos, uma delas pelo menos é adulta. E a gente consegue fazer isso daí pelo operador ou. Então aqui nesse caso do operador ou, né, a gente pode usar juntamente com as condicionais de se e se não, igualmente ao operador e, para efetuar duas verificações da mesma rotina, só que dessa vez eu considero que pelo menos uma possa ser verdadeira dentro dos critérios das condições para ele passar a informação, para ele seguir dentro desse operador se, né? Lá no e não, as duas condições têm que ser verdadeiras. Aqui no caso do ou, uma sendo verdadeira já me basta
para que ocorra então a entrada dentro daquele bloco. Então no exemplo aqui, o C, ó, idade 1 maior ou igual a 18 ou idade 2 maior ou igual a 18, quer dizer que uma delas pelo menos ali é adulta. Então eu consigo fazer essa comparação entre essas duas condições e se uma delas pelo menos der certo, ele já vai satisfazer aqui a condição, né? E aí como ficaria o algoritmo que a gente viu lá dentro do Portugal, ó. Eu tenho a declaração inteira, idade 1 e idade 2, faço a leitura das duas idades e eu tenho a comparação, ó. Se idade 1 maior ou igual a 18, ou a idade 2 maior ou igual a 18, ó, uma das pessoas é adulta. Se não, nenhuma das pessoas é adulta. Então, nesse caso, entrou aqui pelo menos em uma dessas duas condições aqui, ele vai escrever aqui que é adulto. Agora, se não ocorreu verdadeiro aqui em nenhuma dessas duas condições, ele vai cair aqui no senão. Com isso a gente consegue utilizar o operador OU, né? E como ficaria isso no C Sharp? Ó? No Portugal a gente usa o operador OU como OU mesmo. Mas no C Sharp a gente utiliza o operador OU com pipe pipe. O que é esse pipe pipe? É aqui no teclado, ó. Ele tem aquela barrinha reta, né? A gente tem a barra normal de dividir, tem a barra invertida e tem uma barrinha reta, ó. No teclado ele pode ser assim, uma barrinha inteira, né? Ou ele pode ser dois risquinhos um em cima do outro. Mas normalmente esse operador pipe, ele vai estar na mesma tecla que é usada da barra invertida, tá? Então ele está ali em cima, você usa com o shift para acionar ele. Às vezes pode acontecer dele estar com... Aqui, ó, por exemplo, ó, tem um sinal de interrogação, a barra normal e o mais. Às vezes você precisa usar o Alt GR e a tecla aqui para conseguir inserir esse mais, apesar que o mais tem lá em cima, né? Mas poderia utilizar dessa forma. Às vezes esse pipe pode estar, dependendo do teclado que você tem, ele pode usar assim, você tem que usar a tecla Alt R ou Alt ali para você conseguir usar e montar o sinal. Mas normalmente ele está aqui, ó, junto numa tecla com a barra invertida e ele está em cima, ou com dois risquinhos aqui, ou com um risco só, como é o caso dessas outras imagens aqui. Então por isso a gente usa o operador pipe pipe para indicar aqui dentro do C Sharp que é o OU que a gente quer usar. E nesse caso do C Sharp aqui, ó, a gente faz a declaração da idade 1 e idade 2 com int, né? Aqui no Portugal inteiro, que é int. Fazemos a leitura das duas idades, né? Utilizando o readline aqui. Lembrando de novo que aqui retorna uma string. A gente usa essa expressão aqui com o int.parse para converter de string para inteiro, para poder armazenar na idade 1 aqui, que é inteiro. Mesma coisa a gente está fazendo com a idade 2 aqui. E aí a gente usa o if e o else, que é como a gente utiliza dentro do C Sharp. Aqui é o se e o senão, aqui é if e else em inglês, né? Então, if idade 1 maior ou igual a 18, pipe pipe, que seria o OU, idade 2 maior ou igual a 18. Então, se pelo menos a idade 1 ou a idade 2, pelo menos uma das duas, é maior ou igual a 18, ele vai escrever aqui com o WriteLine, né? Uma das pessoas é adulta. Se não, através do WriteLine ele vai escrever que nenhuma das pessoas é adulta. Então vamos ver esse algoritmo aqui rodando também ali dentro do Visual Studio, né? Eu vou aproveitar e copiar aqui. Então vou abrir aqui o Visual Studio. Aqui a gente tinha com o exemplo, né, de uso do operador E. Vou só comentar aqui o operador que a gente estava usando, comentar o código aqui, né, com o multiline, né, o barra asterisco, e vou colar agora o código aqui do operador OU. Ó. Então eu tenho a declaração da idade, deixa eu dar um enter aqui, tenho aqui a leitura das duas idades, né, e aí tem o if e o else aqui para fazer a escrita. Ó. Vou salvar aqui agora e vou rodar aqui o nosso projeto. Ó. Vamos ver aqui se eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a leitura da idade 1, então vou colocar aqui, ó, 16. E agora eu vou fazer a leitura da idade 2, vou colocar 15. Ó, vou dar um enter, ó, nenhuma das pessoas é adultas. Por quê? Tanto a idade 1 quanto a idade 2 não são maior ou igual a 18, então ele caiu aqui no else. Agora, vou rodar aqui de novo e vou executar aqui com a idade 1, 18, ó, e a idade 2, vou colocar 12. Ó, uma das pessoas é adultas. Por quê? Idade 1 é maior ou igual a 18.
independente se a idade 2 aqui, ó, é maior ou igual a 18, ele já deu uma condição aqui, então ele já entra. Aqui às vezes ele nem vai verificar a idade 2, porque a idade 1 já deu certo, então ele já vai entrar nesse bloco aqui, né? Agora eu vou digitar ao contrário, ó, vou digitar a idade 2 como pessoa adulta, ó. Vou colocar aqui 13 para a idade 1, vou colocar aqui 19 para a idade 2. Ó. Uma das pessoas é adulta. Por quê? Idade 1 aqui é 13, não é. Aí ele vai verificar aqui de novo. Ó. Idade 2 é maior ou igual a 18? É. Então, como eu tenho o ou aqui, ele vai entrar dentro do bloco, né? E aí a gente pode fazer também o teste aqui, colocando para as duas idades. Ó. Vou colocar 20 e 21 aqui. Ó, uma das pessoas é adulta. Ou seja, tanto a idade 1 quanto a idade 2 satisfez a condição aqui. Então ele entrou. Se uma ou outra der certo, beleza. Se as duas der certo, também. Mas se pelo menos uma das duas ele vai entrar aqui dentro do bloco. Se não, ele não entra, né? Vou fechar aqui e rodou e deu certo aí o nosso algoritmo, né? Seguindo aqui com os nossos slides, a gente tem agora a atividade. Duas atividades aqui para a gente realizar, igual a gente fez no Portugal, para a gente realizar aqui. Informar dois números e efetuar a soma dos dois. Verificar se a soma dos dois está entre 20 e 50. Escreva os dois números, a soma e a informação se está ou não, ou se não está entre 20 e 50, né? E depois aqui, nesse caso aqui, o que é? Eu tenho que verificar se está entre 20 e 50. Então, eu vou ter que utilizar junto com as condicionais se e se não aqui, eu vou ter que utilizar o operador e, né? Porque ele tem que estar dentro desse intervalo. O exercício atividade 2 aqui, informar dois números e verificar se pelo menos um deles é menor do que 10. Escreva os números e a informação se pelo menos um deles é ou não menor do que 10. Ou seja, se pelo menos um deles ou é um ou é outro. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar, junto com as condicionais se e se não, eu vou ter que utilizar o operador ou para realizar essa atividade. Vocês têm essas atividades aqui realizadas também lá no Portugal, então vocês podem utilizar a mesma lógica que vocês usaram lá para transcrever aqui dentro para o C#. Nesse momento aqui agora, então, peço para vocês que pausem o vídeo, tentem realizar as atividades e depois vocês podem continuar o vídeo aqui para a gente fazer a correção dessas atividades, para ver se vocês acertaram ou se não. Lembrando que o algoritmo importante é ele executar corretamente, mas a gente pode ter lógicas diferentes e que executam o mesmo resultado, tá? Então, tá tranquilo, então pausem o vídeo aí, realizem as atividades, depois voltem aqui para ver a resolução delas. Muito bem, muito bem. Agora que você já pausou o vídeo, já fez as atividades, vamos lá para correção dessas atividades aí, né? Deixa eu sair aqui. Eu vou aproveitar aqui, ó, que eu já tenho a informação no Portugal e aqui a gente tem a atividade lá no Portugal feita, ó. Tem aqui o início, ó. Estou fazendo a leitura de dois números e verificando aqui os intervalos dele, né? Se ele está no intervalo entre 20 e 50, ele vai escrever, se não, ele vai escrever que não está. Então, eu vou aproveitar aqui esse mesmo código que eu criei no Portugal e vou realizar aqui dentro do Visual Studio, ó. Então, agora eu vou comentar aqui o código, né? Vou comentar esse cara aqui, que era da atividade, ali do exemplo da atividade. E agora eu vou colocar aqui o meu código aqui dessa atividade, dessa aula 5. Ó. Então, vou colocar o nome aqui também, ó, como comentário, aula 05, atividade 01. Beleza. E agora eu tenho que ajustar esse meu código aqui para a parte do C#, né? Então, aqui ó, não é inteiro, eu uso int. Lembrando que aqui em cada instrução eu tenho que ter o ponto e vírgula. Aqui no caso é o escreva, eu estou usando um escreva aqui para auxiliar o usuário a digitar o informe N1, né, e o N2. Então eu vou aproveitar e vou copiar o comando aqui ó, que eu tenho do writeLine. Então eu vou colocar ele aqui, beleza. Aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Aí eu tenho que fazer a leitura aqui do N1, né. Então lembrando que a leitura é N1 igual a gente tem a opção aqui ó, do console, pronto, read
line, como eu tenho o escrevo, eu tenho a leitura também, né? Então aqui eu vou fazer a leitura do que o usuário estiver digitando, porém, lembrando aqui, ó, passando o mouse aqui em cima do red line, isso daqui me retorna uma string, e não é compatível, que não é possível converter o string em int, porque eu quero armazenar em N1 e N1 é int. Então, o que a gente precisa fazer? Ó, o int ponto, até a hora que eu digito, o Visual Studio já me sugere o que eu quero usar. Eu quero usar o parse aqui, ó. E aí eu coloco entre parênteses aqui o comando do readline. Com isso, ele vai pegar a instrução string e vai converter para int para poder armazenar no N1. E aí eu tenho que fazer o processo aqui também para o N2. Eu vou aproveitar e vou copiar todo esse código aqui e vou colar aqui em cima para fazer para o N2. Ó. Só que aqui, em vez de N1, é N2. E aqui, em vez de N1, é N2. Ele já pegou as aspas duplas certinho também. Já está ok. Vou colocar só um Enter aqui para ficar melhor de visualizar, né, o que ele está fazendo aqui também. E aí a gente vai para a parte dos ifs. Ó. Então aqui, em vez de C, eu tenho o if, né? O R maior ou igual a 20. E o E aqui, no caso, eu tenho o E comercial. Não vou usar o E normal, né? E aí agora aqui eu tenho a opção de escreva, ó. Então eu vou aproveitar aqui, ó, e copiar o write line e vou sobrescrever o escreva aqui, ó. Vou tirar o escreva e aqui no C# a gente precisa do ponto e vírgula para finalizar cada instrução aqui, ó. Então vou colocar o ponto e vírgula aqui e o ponto e vírgula aqui, ó. Então eu já tenho aqui a minha instrução, tá? Uma coisa que vocês podem fazer, opa, aqui colocou com aspas simples, não é só ponto e vírgula, agora sim. Uma coisa que vocês podem fazer aqui no C#, aqui no Visual Studio, é identar aqui, ó. Como é que vocês podem fazer para identar? Eu vou selecionar várias linhas aqui, estão vendo? Se eu usar o Tab agora, selecionado, clicar o Tab, ó, ele vai colocando todas as linhas identando com 4 espaços. Se eu pressionar o Shift e o Tab junto, ele coloca para a esquerda, ó. Então, Shift Tab, ele vai para a esquerda, ele identa para a esquerda, e usando o Tab ele denta para a direita. Ó. Então vou colocar todos eles aqui para a esquerda e agora eu vou só ajustar esse console aqui, ó, Shift Tab, ele vem para a esquerda. Agora eu vou pegar só os do meio aqui e colocar um Tab. Aí agora ele fica mais legível o meu código, ó. Então já ficou mais bonitinho de olhar e mais fácil de entender. Agora eu vou trocar aqui embaixo, né? O senão é else. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa para os escrevas, né? Então eu vou copiar aqui, ó, o console write line, vou substituir esses caras aqui dentro e colocar os pontos e vírgulas aqui no final de cada instrução. E agora eu vou identar também, ó, Shift Tab, e aqui eu só vou dar um Tab e ele já colocou em ordem direitinho, bonitinho aqui, né? Aqui tá faltando acho que eu apaguei, né? Tá faltando a soma do N1 e do N2, né? Aqui no nosso Portugal, ó, a gente escreveu a soma lá e na hora de eu colar em cima, eu esqueci. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó. O R vai receber o N1 mais o N2. E o ponto e vírgula, né? Que era o que ele estava dando antes de mensagem, ó. Se eu comentar essa linha aqui, o R não vai existir, né? E aí aqui ele dá o erro, ó, o que ele está dizendo? Ó, uso de variável local não atribuída, ou seja, eu não posso usar o R porque o R ainda não tem valor, então eu não consigo utilizar ele. O próprio compilador aqui, a IDE já está verificando o código para a gente, então a gente precisa inicializar o R precisa ter o valor. Então isso daqui que eu tinha esquecido, na hora que eu colei aqui em cima, eu acabei apagando a linha que faz o processamento da soma, né? Ou seja, ele faz a leitura dos dois números, faz a soma e depois verifica se a soma está no intervalo entre 20 e 50. Que daí é o que está ocorrendo aqui através do operador erro. Vou salvar agora aqui e vou executar e vamos ver como vai funcionar. Ó. Vou digitar aqui, ó, 11 e vou digitar 4. Não vai estar no intervalo, né? Não vai estar entre 20 e 50. Então vamos ver, ó. Imprimiu aqui, ó, o N1, que é 11, imprimiu o número do 2, que é o N2, que é 4, imprimiu a soma, que dá 15, e a soma não está entre 20 e 50, porque ele não entrou nesse intervalo. Vou fechar, vamos executar de novo, agora vamos fazer entrar no intervalo.
Ó, vou colocar aqui, ó, 20 e o N2 eu vou colocar aqui 12. Ó. Então agora número 1 é 20, número 2 é 12 e a soma é 32. A soma está entre 20 e 50. Mesma coisa se eu colocar para ele passar, ó, daí ele não vai estar no intervalo. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó, 50 e vamos colocar aqui 100, ó. Beleza. Escreveu o número 1, o número 2, a soma 150 e a soma não está entre 20 e 50. Então está funcionando aí o nosso algoritmo e na nossa atividade 1 aí da aula 5, utilizando o operador E, né? Agora o que nós temos aqui também? Nós temos aqui informar dois números e verificar se pelo menos um deles é menor do que 10. Escreva os dois números e a informação se pelo menos um deles é ou não menor que 10. Então tem que utilizar o OU, né? Então aqui dentro do Portugal, a gente tinha a instrução do Portugal lá também, que a gente fez quando a gente está trabalhando com a lógica, né? Então vou aproveitar aqui, ó, o código do Portugal, vou copiar aqui, vou vir aqui dentro. Agora aqui, ó, na aula 5, atividade 1, vou comentar tudo com o barra asterisco, asterisco barra, que é o comentário multiline, né? E aqui agora eu vou colocar o código dessa atividade 2, ó. Eu vou colocar um comentário aqui em cima, aula 5, atividade 02. Beleza. Então agora eu vou ajustar o código para o C# inteiro aqui. É int, não posso esquecer aqui de colocar o ponto e vírgula. Aqui eu tenho escrevo para fazer a leitura do N1 e do N2. Se a gente olhar, a gente já tem aqui em cima nessa outra atividade, então vou aproveitar ele aqui, vou copiar e vou colar aqui. Aí eu tenho as duas leituras, ó, já deles, beleza. Aqui faltou um ponto e vírgula, né? Ok, ó. Vou dar um enter aqui para ficar melhor de visualizar. Então eu tinha que fazer a leitura, então eu já aproveitei e fazer, ó, já tinha o mesmo comando aqui em cima. Então eu estou adicionando ele aqui, fazendo a leitura do N1 e do N2. Lembrando aqui o writeLine para escrever informação, readline para ler, retorna aqui uma string, aí eu converto com o parse aqui, ó, se eu passar a mão em cima do parse, ó, ele recebe uma string como parâmetro e retorna um inteiro. Então é para a gente poder armazenar no N1. Mesma coisa ocorre aqui com o N2. E aqui agora eu vou ajustar esse meu código aqui, em vez de ser o if, agora aqui, ó, em vez do ou, eu tenho que usar o pipe, né? E aí eu vou ter o escreva, vou aproveitar e copiar o comando writeLine aqui, e vou colocar aqui em cima para o escreva, ó. E aqui o ponto e vírgula para indicar o final de cada instrução, né? Aí eu tenho um senão, que nesse caso é o else, e aí mesma coisa aqui, ó, para o escreva, vou copiar aqui, vou colar ele aqui para ficar certinho. E aqui o ponto e vírgula, ó. Beleza, agora é só eu identar o meu código, ó. Vou selecionar tudo isso daqui, ó. Shift Tab foi para lá, agora eu vou selecionar só o conteúdo do meio, um Tab, identou. Aqui está identado, só aqui, ó, a chave que falta, Shift Tab, a chave volta para lá. E aí o nosso código fica bonitinho aqui, ó. Vou salvar. E essa é a estrutura. Então já fizemos as leituras dos dois números. E aqui a gente está verificando com o operador OU se o N1 é igual a 10 ou o N2 é igual a 10. Aí ele vai imprimir os dois números e vai dizer que pelo menos um é igual a 10. Se não, nenhum deles é igual a 10. Ó. Vamos rodar aqui e vamos ver se o nosso código agora está funcionando, né? Vou vir aqui, ó, inform N1, vou colocar 10. Inform N2, vou colocar 2. Ó. Número 1, 10, número 2, 2, pelo menos 1 é igual a 10. Funcionando. Agora vamos ver colocando 10 para o número 2. Ó. Vou colocar 4 para o N1, vou colocar 10 para o N2. Ó, pelo menos 1 é igual a 10. Agora eu vou colocar nenhum igual a 10. Vou colocar aqui, ó, 2 para o N1 e vou colocar 16 para o N2. Ó. Nenhum deles é igual a 10. Então, nesse caso, o nosso algoritmo aqui funcionando direitinho nessa atividade, utilizando, nesse caso, o operador OU. Ok? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Bom, nessa aula aqui a gente vai ficando por aqui e até então a próxima aula.